Questão 5, ela trabalha aquilo que a gente observou na aula de sintaxe de oração, da diferença de adjunta de nominal para complemento nominal. É uma questão que sempre cai em prova. A gente viu isso na aula de preposição, quando a gente mostrou o que é preposição relacional, o que é preposição nocional. A gente viu isso na aula de adjetivo, quando a gente mostrou, olha, cuidado, o adjunto de nominal é constituído de locução adjetiva, beleza? Então não confunda a preposição que é nocional na locução adjetiva no adjunto de nominal. Beleza, mas então aqui a gente vai observar o seguinte, tá? Eu tenho preposição relacional quando essa preposição é exigida por um nome ou um verbo. E aí na aula de sintaxe de oração, a nomenclatura foi qual? Olha, o complemento é o chamado complemento nominal, né? Que então é um nome que exige uma preposição. Por exemplo, eu falo que eu obedeço à lei, obedeço ao código, a preposição a foi uma exigência do verbo obedecer. Aí nesse caso, o verbo obedecer aí é transitivo indireto e eu tenho aí o objeto indireto. Complemento nominal. Sou obediente às leis, sou obediente ao código. Então, obediente é um nome que exigiu a preposição, beleza? Aí, nesse caso, a preposição é relacional, tanto no complemento nominal quanto no objeto indireto, porque foi uma exigência da regência, a regência que exigiu a preposição, seja a regência nominal ou verbal. Pronto, isso é preposição relacional, beleza? Ok. E a preposição nocional? A preposição nocional ela inicia uma locução adjetiva. Essa locução é caracterizadora de um substantivo, tá? Concreto, e quando abstrato, esse adjunto nominal tem que ter o valor agente, legal? Então, por exemplo, eu falo casa de madeira. De madeira é uma locução adjetiva, por quê? Está caracterizando o substantivo concreto casa. Então, eu tenho certeza que essa preposição aqui, ela é nocional, beleza? Ela não é exigida pelo nome casa, ok. Outro detalhe, construção do engenheiro. Veja então nesse caso que construção vem do verbo construir, é um substantivo abstrato, beleza? E do engenheiro, eu sei que o engenheiro é que constrói. Então essa preposição de, iniciando aqui do engenheiro, esse termo preposicionado, ele é agente, então ele é adjunto de nominal. Show? Basicamente isso, então, o adjunto de nominal, ele é iniciado com a preposição nocional, beleza? E o complemento nominal a gente falou, né? A gente então mostrou o complemento nominal, a gente percebeu isso na aula de sintaxe de oração, o complemento nominal, ele é exigido por um advérbio, ou um adjetivo, ou um substantivo abstrato. E aí é que vai o detalhe das provas, né, das questões da banca FGV, tá? Quando esse termo preposicionado, ele é exigido por um substantivo abstrato, e ele vai ser um complemento nominal, é quando esse termo preposicionado tem valor paciente. Então, lembra que eu falei com você, construção do engenheiro? O engenheiro não é construído, o engenheiro constrói. É um valor agente, isso aqui é uma adjunto nominal. Agora, se eu falo construção do prédio, opa, o prédio é construído, ele tem um valor paciente. Então, viu só? Eu tenho um substantivo abstrato, ele é gerado de um verbo, tá legal? Então, esse substantivo abstrato, ele é ligado a um termo preposicionado. Com valor agente, eu tenho um adjunto de nominal e a preposição não é exigida pelo nome, tá legal? Agora, se tiver valor paciente, eu sei que a preposição é exigida pelo nome. Show de bola? Tranquilinho. Lembrando que a locução adjetiva, adjunto de nominal, se liga a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato com esse valor agente. Show de bola? Tudo isso está explicado na aula de adjetivo, na aula de preposição, na aula de advérbio, na aula de sintaxe de oração. Show de bola? É para não ter dúvida que toda a prova cobra isso. Toda a prova cobra isso, tá? Então você vem comigo, olha só. Todos os segmentos do texto 1 sublinhados acima são introduzidos pela preposição de. O exemplo em que essa preposição é uma exigência de um termo anterior é... Cara, então é o seguinte. Ela está pedindo o quê? Qual é, nesse caso aqui, ó, essa preposição de, ela é exigida por uma palavra anterior, por um termo anterior. Então, ou é o objeto indireto, tá legal? Preciso de você. Ou é um complemento nominal, tá legal? Então, bora lá, vamos analisar aqui, olha só. Essa prática facilitou muito o transporte do café. Cara, transporte, terror, transporte vem do verbo transportar.
Então, esse nome transporte, substantivo transporte, tem um valor, ele é abstrato, porque ele vem do verbo transportar. Beleza? Ah, sim, tranquilo. Então, nesse caso, eu falo transportar o café. Transportar o café. Agora, eu vou pegar esse verbo transportar e substituir pelo substantivo abstrato. Transporte do café. Agora, vem cá, o café transporta ou o café é transportado? Opa, o café é transportado. Viu que o termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato ele tem valor paciente? Se tem valor paciente, é complemento nominal. Significa que a preposição é uma exigência do substantivo abstrato. Então, aqui eu tenho o complemento nominal, porque do café, o café transportado tem valor paciente e transporte é um substantivo abstrato, porque é gerado do verbo transportar. Show? Então já sei. Nesse caso, a preposição uma exigência de um termo anterior é do café. A alternativa A é a correta. Mas, logicamente, a gente vai avaliando o restante, né? Olha só. Era o principal produto. O café era um produto. Veja, ele não vem do verbo, né? É um produto, substantivo concreto. É um produto do mercado interno. Então, se eu tenho aqui um substantivo concreto, do mercado interno é uma locução adjetiva cumprindo o papel de adjunta de nominal. Significa que essa preposição aqui, ela é nocional. Não é uma exigência do nome produto. Ela inicia um adjunta de nominal. Então tem um valor aqui nocional. Continuando, antes esse transporte era feito por tração animal, demorando muito tempo e enfrentando dificuldades maiores do que nas estradas de ferro antigas. Estradas, estrada, substantivo concreto. Estradas, que tipo de estrada? De ferro antigas. Então, nesse caso, você sabe, cara, o termo preposicionado se ligou a um substantivo concreto, eu sei que é adjunta de nominal. Eu sei que a preposição de tem valor nocional, beleza? Show de bola. A operação da estrada de ferro Mauá durou até o fim do período imperial. Vamos lá, olha só. A operação. Então veja só, nesse caso, não significa operar a estrada, mas a estrada vigorou, a estrada de ferro Mauá, ela durou, ela operou por quanto tempo? Até o fim do período imperial. Então a estrada de ferro operou. Então a ideia operar é verbo, operação é substantivo abstrato. E o termo preposicionado da estrada de ferro Mauá tem um valor agente. A estrada operou, estava em operação. Por quanto tempo? Né? Então, nesse caso, tem valor agente aqui. Então, eu tenho adjunto de nominal. A preposição tem valor nocional. Show? Beleza. E durou até o fim do período imperial. Então, fim, ele é um substantivo concreto. Tá legal? Então, ele não é gerado do verbo. Concorda comigo? Então, é o fim desse período. Neste caso, eu tenho o adjunto adnominal. Preposição aqui é nocional. Por isso, nós notamos que a alternativa A é a correta.